Hey guys, estamos de voltas? De voltas? Beleza. E vamos falar das propriedades de potências. Propriedades, então a gente vai escrever aqui, ó. Propriedades. A gente vai, faz um risco assim, faz em de outra cor, né? Pra ficar bonitinho. Tá torto. Escolhe uma reta que não seja torta. E pronto. Agora sim. Agora tá bonito. Primeira propriedade de potências. Antes de mais nada, eu ia esquecendo. E eu vou colocar aqui, ó. Esquecendo. Primeira coisa. Não, vamos deixar isso em propriedades. Deixar em propriedades. Vou enumerar tudinho. Primeira propriedade. Eu tenho 1 elevado a qualquer potência natural. Qualquer potência natural. Dá quanto? Ora, vamos colocar em vermelho as ideias das provas ou das explicações das nossas propriedades. Eu vou colocar aqui em vermelho a continha. 1 elevado a n é o que? É 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. E aí vezes. Coloca reticências. Quantos fatores? N fatores. Esse N, eu não sei quem é, né? Não importa. Porque nós sabemos que 1 é um neutro da multiplicação. Ou o que significa que 1 vezes qualquer número é aquele número. Então, 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. Não importa quantas vezes eu vou multiplicar 1 por ele mesmo, vai dar 1. Então eu sei que isso sempre vai dar 1. Por isso eu posso me arriscar, e nem é um risco, porque é uma certeza, e dizer que 1 elevado a n é igual a 1 para qualquer número natural. Não importa o n. Não importa o n. Então, esse n aqui dá, vamos colocar em algum lugar. Onde é que eu coloco? Não sei onde eu coloco. Não, deixa assim mesmo. Tá. Então, 1 elevado a n, ou seja, qualquer potência de 1 é 1. 1 elevado a qualquer número é 1. Se você esquecer, só lembrar que 1 elevado a qualquer número é 1 vezes 1 vezes 1, esse tanto de vezes, e sempre dá 1. Próxima propriedade. Próxima. Qual é a próxima? Qual é a próxima? Próxima é perguntar da produção. Produção, qual é a próxima? Lembrei. Aqui, ó. Do zero. Zero elevado a qualquer número natural. Quanto é zero elevado a qualquer número? Para descobrirmos isso, a gente vai fazer a continha aqui embaixo. 0 elevado a 3 é 0 vezes 0 vezes 0, que é quanto? 0. 0 elevado a 5. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Que dá quanto? 0 vezes qualquer número dá 0. Então aqui é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Que é 0. Portanto, esperamos que 0, de modo geral. Aliás, de modo geral, pode fazer assim, ó. 0 elevado então a um n qualquer. 0 vezes 0 vezes 0 vezes. E aqui eu tenho ao todo n fatores. Por que fatores? Porque tem um n aqui e eu estou multiplicando 0 por ele mesmo. Não importa que número eu multiplico 0, não importa quantas vezes, isso vai dar 0. Então aqui vai dar 0. Portanto, eu sei que 0 elevado a n é 0 para todo n natural. Porém, guys, nós temos um probleminha aí. Tudo bem. Então, aqui falta continuar. Vou dizer qual é o probleminha. Para nós sabermos, para nós descobrirmos qual é esse problema, nós vamos para a propriedade 3, que é o seguinte: pegue um número real qualquer
e eleve a zero. E eu pergunto de vocês: todo número elevado a zero é quanto? Quando é todo número elevado a zero? Se vocês lembrarem bem lá do ensino médio, ensino fundamental, provavelmente disseram a vocês que todo número elevado a zero seria 1. Será que é verdade? Para descobrir isso, nós vamos utilizar um truquezinho. Mas aí eu lembrei que para saber esse truque, precisa conhecer uma outra propriedade. Então, eu vou adiantar uma propriedade para vocês. Eu vou adiantar. Propriedade do futuro. O futuro é daqui a pouco. Mas eu vou adiantar porque precisa. E aí eu não estou colocando em ordem porque não precisa necessariamente ser em ordem. Propriedade do futuro é a seguinte. Quando você tem x elevado... Eu vou depois eu coloco. Daqui a pouco eu comento quando for utilizar. Olha só. Vamos fazer uma continha aqui, uma continha. X elevado a zero. É x elevado a zero. Eu posso olhar como sendo 1 menos 1. Pronto. 1 menos 1. A propriedade que a gente vai utilizar será a propriedade 4. Professor, mas nós estamos na 3, então vamos avançar para 4. Opa, eu saí aqui sem querer. Tá aqui, isso aqui tudo é aula de vocês, ó. Quer ver? Eu vou abrir uma aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. Isso aqui, nem lembro que aula é essa. Aqui de parcelas e fatores. Beleza. Vamos voltar lá, que é aula 4. Ó, aula 4. Aula 3, por aí vai. Enfim, era para eu adicionar a página. Tinha um botão aqui que fica... Ah, por quê? Ok, aqui o botão. Pronto, vamos para a propriedade 4. Ou seja, a nossa propriedade 3, lá de trás, está pausada, depois a gente volta para ela. Então, perceba que eu, como não estou colocando em ordem, para falar da propriedade, de um detalhe da propriedade 2, eu tive que ir para a propriedade 3, que apareceu um detalhe que me remeteu para a propriedade 4. Que é a seguinte, vamos colocar a propriedade 4 aqui, ó. O que acontece quando eu calcular potências de expoentes que estão somando? Eita! Como é que eu calculo potência de expoente? Somando. Vou fazer a continha para vocês verem. Continha, vamos lá fazer em vermelho. Faça a continha embaixo e aqui eu coloco só o resultado e pronto, a gente já sabe. X elevado a m mais n. Ora, isso aqui vai dar x vezes x vezes x vezes x. Um monte de vezes. Quantas vezes? M mais n. M mais n, né? Quantos fatores? M mais n. Significa que tem uma quantidade x, m fatores, e não termina. Porque além dessa quantidade m, ainda tem mais um n, porque é m mais n. Então não termina. Eu continuo multiplicando x, até não sei quanto, mas além desses m fatores, ainda tem mais n fatores. Pergunta de vocês: quantos fatores ao todo nós temos aí? Nós temos esses m primeiros e mais n segundos. Ou seja, somando aqui todos os fatores, dá um quanto? M mais n, se a gente for somar a quantidade de fatores. Ou seja, isso é a potência do x com o expoente m mais n. M mais n. Professor, por quê? Porque eu tenho ao todo quantos fatores? M mais n fatores. Mas ora, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso aqui. Isso aqui, ladies and gentlemen, é x elevado a m. Vamos botar m direito, decente. Aí, ó. É x elevado a m? Por que não? Eu estou multiplicando x por x por x m vezes. Ladies and gentlemen, isso é x elevado a n. Vamos colocar x elevado a n. Por que não?
eu estou multiplicando x pelo x pelo x, quantas vezes? Quantos fatores? N. Guys, qual é a conclusão? Qual é a conclusão disso? Que essa conta no fundo deu x elevado a m vezes x, isso aqui que é x elevado a n. Ou seja, essa conta é essa conta que eu vou colocar aqui. A moral da história é essa linda equação, ou linda fórmula, ou linda propriedade, como queiram, que a gente vai destacar aqui. Vamos colocar mais espaço. Pronto, está destacado, que diz o seguinte: quando nós quisermos calcular a potência de expoentes que estão somando, então isso aí vira um produto. Produto do que? A base, que no caso é o x, a base, vai pegar o primeiro expoente e depois ela pega a segunda parcela do expoente. Primeira parcela, segunda parcela. Veja, a gente fala isso em matemática dizendo que a potência transforma a soma em produto. Por quê? Porque eu tinha uma soma no expoente e virou um produto de potências. Então, guarde essa propriedade. Essa propriedade a gente vai usar muito. Toda vez que você vê uma potência e uma soma, se você quiser quebrar a tua potência, você pode quebrar. Quebrou. Só que aí quebra o quê? Multiplicando. Cada uma, a primeira vez a base pega a primeira parcela no expoente e depois ela pega a segunda parcela no expoente. Lembre-se que o m é a primeira parcela e o n é a segunda parcela do expoente, porque essa soma acontece no expoente. Professor, parcelas, aquela aula lá de parcelas, que o mais separam as parcelas. Quinta propriedade, professor, e a 3? Calma, falta a quinta que eu não coloquei. Mas para a quinta propriedade, a gente vai ter que falar de potências de expoente negativo. Então, vamos para depois. Vamos voltar lá, que aqui já vai dar o negócio, aqui vai estar bom. Ok, então perceba que aqui eu tenho uma potência de uma soma. Professor, mas não, soma é um menos. Lembre-se o que? Todo mais, todo menos, na verdade, toda de subtração, na verdade, é uma soma, uma adição. Se você ainda não estiver convencido, não tem problema. Eu chego aqui e eu reescrevo essa expressão. Pronto. 1 menos 1, na verdade, é 1 somado com o menos 1. Então tá aqui, ó, 1 somado com menos 1. Professor, eu ainda não estou convencido. Faz mais com menos, que volta para esse menos. Tá? Então está mostrado para vocês que, na verdade, essa subtração é uma soma. Passou um carro de som ali. Mas enfim. Ok, então já que eu tenho uma potência com soma, vamos dar um destaque para essa soma. Vamos dar um destaque de amarelinho, ó, amarelinho. Vamos pintar aqui. Eita, ficou por cima, né? Vamos dar um outro tipo de destaque. Eu não sei se isso aqui funciona direito. Vamos já descobrir. Cadê? É aqui, né? Pronto. Não gostei muito não, mas melhor que nada. Trocar a caneta, voltei. Pronto. E aí? Pela propriedade, eu vou quebrar essa potência. Então vai ficar, esqueci de voltar aqui, qual é a cor? Vermelho. Vai ficar x elevado a 1. Se você quiser ver o resto da conta, a gente dá um de zoom aqui. Vezes, que é 1 é a primeira parcela, vezes x elevado à segunda parcela, que é menos 1. Pronto. Você não tem que colocar o parêntese, que alguns alunos podem pensar, né, que tem que colocar o parêntese. Não tem. Esse parêntese só estava aqui por causa do mais, para não misturar os dois sinais de mais e de menos. Aqui não tem o sinal de mais para ficar misturando. Enfim, não tem. Aí aqui eu sei. Eu sei que x elevado a 1 é x. Agora x elevado a menos 1, no futuro, vamos mostrar para vocês que na verdade x elevado a menos 1 é aquele mesmo
o inverso multiplicativo que a gente já falou. Então, aqui vai ficar igual a 1 sobre x, que é o inverso de 1 sobre x. Aí eu venho aqui, cancela um com o outro, né? Foi pam, cancelou e sobrou 1. Ou seja, x elevado a 0 é igual a 1. Portanto, todo número elevado a 0 é 1. O dedo é o normal. 1. Pronto. Essa foi a propriedade 3. Todo número elevado a 0 é 1. Acontece que tem um detalhe. Preste bem nessa propriedade. Todo número elevado a 0 é 1. Então vamos aos exemplos. Entretanto, não tem espaço para exemplos. A gente vai fazer exemplos na próxima página. Como eu não quero perder isso, nem quero fazer os exemplos debaixo disso para não misturar, a gente vai fazer assim. Isso tudo eu vou recortar e eu vou colar aqui para baixo. Então, onde eu colo, aqui por aqui tá bom. Colar. Deixa eu ver o espaço. Aqui vai, aqui já é suficiente para nós. Colocaremos alinhado. Pronto. Ok. Então, zoom, ok, volta lá para cima. Então aqui nós vamos colocar aqui em cima exemplos das nossas propriedades. A propriedade que a gente viu foi, qual foi mesmo a propriedade que a gente viu? Todo número elevado a 0 é 1. Aqui é a justificativa. Peguei um x qualquer, elevado a 0 tá 1. Então eu pergunto de vocês: quanto é 5 elevado a 0? 1. Ok. Quanto é 3 elevado a 0? 1. Ok. Fazer menor para não misturar, né? 3 elevado a 0, 1. Quanto é 2 elevado a 0? 1 também. Todo número elevado a 0 é 1. Quanto é menos 3 elevado a 0? Menos 3 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Professor, não é menos 1? Não. Todo número elevado a 0 é 1. Então, isso vale para os negativos também. Quanto é 7 elevado a 0? 1 também. Quanto é 1530 mais 2π menos... Não precisa botar menos não. Acho que vocês entenderam. Elevado a 0? 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Quanto é 0 elevado a 0? 1 também. Todo número elevado a 0 é 1. Quanto é 30 elevado a 0? Deixa eu botar isso aqui direito. 30 elevado a 0. 1 também. Ok, acho que vocês entenderam. Agora nós vamos voltar para a propriedade 2. 0 elevado a qualquer número é 0. Aí a gente volta lá. 0 elevado a qualquer número é 0. Então, quanto é 0 elevado a 3? 0. 0 elevado a 2? 0. 0 elevado a 7? 0. 0 elevado a 1728? 0 também. 0 elevado a 2019? 0. 0 elevado a 0? 0. Todo número elevado a 0 é 1. Ok? Por que aqui deu 0? Porque todo número elevado a 0
é zero. É zero. Desculpa, perdão, porque 0 elevado a qualquer número é zero. Agora eu vou pegar a canetinha vermelha e vou dar um destaque. Vou pegar essa aqui, ó. Aí vamos pegar de vermelho, inclusive. Vamos ver se a gente melhora isso aqui. Ah, dá pra melhorar aqui, ó. Vou pegar amarelo, de vermelhão mesmo. Olha. Destaque S. Tá forte, né? Vamos diminuir a transparência. Diminuir a transparência. Sim. Não, já tá. Por aqui. Eu quero destacar esse. E eu quero destacar esse aqui. Ok. E agora volte para a caneta normal. Vamos ligar. Eu pergunto agora de vocês. Por uma regra, por uma propriedade, 0 elevado a 0 deu 1. Que foi aqui, todo número elevado a 0 é 1. Mas usando a outra propriedade de que 0 elevado a qualquer número é 0, isso aqui deu 0. Espera aí. Não pode ter dois resultados. 0 elevado a 0 é 1 ou é 0? Qual é a resposta? E, então, nós podemos ver que tem uma incompatibilidade aqui. A resposta é que as duas estão erradas. 0 elevado a 0 nem é 1 e nem é 0. Na verdade, no fundo, é como se fosse 0 e 1 ao mesmo tempo, mas não é, não é. Porém, isso são detalhes que a gente não vai ver nesse curso. Ok. Se 0 elevado a 0 não é 1 e 0 elevado a 0 também não é 0, significa que há exceções para aquelas duas propriedades. Não tem aquele ditado, toda regra tem sua exceção? Pois é, na matemática isso não vale. Matemática, se aquilo já for estabelecido como propriedade provada, então é aquilo, não existe exceção. Professor, se não existe exceção, por que esses dois estão sendo exceção às nossas regras? Porque as nossas regras ainda não estão completas. Lembre-se que eu falei que tinha um probleminha? Tem um probleminha aqui. E aqui também tem um probleminha. No meio desse argumento, tem um erro. Eu só não exibi a vocês e provavelmente vocês não prestaram atenção também. Mas tem um erro. O erro daqui e o detalhe que tem aqui é o que elimina o 0 elevado a 0. Por isso, guys, 0 elevado a 0 nem é 1, nem é 0. Eles não fazem parte das nossas duas regrinhas e eu vou já justificar o porquê. Então, fica a dúvida. 0 elevado a 0 é quanto? 0 elevado a 0 não tem valor. A gente chama isso de matemática lá de indeterminação. Lá no cálculo a gente chama de indeterminação. Não vou justificar, porque vai fugir da nossa aula, mas indeterminação é quando um termo não basta só não existir. Tem todo... como é que eu iria explicar? Na indeterminação, o termo, existe possibilidade de ele ser diversos valores, por isso que o valor é indeterminado, vamos assim dizer. Então, 0 elevado a 0 não tem, na verdade, para nós, não existe. Tirei daqui, vamos botar para cá. 0 elevado a 0 não existe. Agora vamos mostrar as justificativas. Primeiro aqui, por que aqui, nesse caso, o 0 está excluso aqui? 0, cadê? Deixa eu botar aqui a cor. 0 elevado a qualquer número é 0, desde que esse número não seja o próprio 0, ou seja, não escolhi preto aqui, ou seja, 0 elevado a n é 0 para todo n diferente de 0, para todo n diferente de 0. Ou seja,
Se não funciona para n diferente de zero, não funciona para zero aqui em cima. Então essa regra não vale para zero elevado a zero. Essa regra é para todo n diferente de zero. Mas por que mesmo? Quando nós justificamos essa regrinha aqui, essa regrinha aqui, nós utilizamos esse argumento, que eu estou multiplicando 0 por 0 por 0, quantas vezes? N fatores. Acontece, se eu estou multiplicando uma determinada quantidade, o zero por outro número, no mínimo essa quantidade é 1, perdão. No mínimo eu tenho um zero multiplicando, que é esse caso aqui, ó. 0 elevado a 1 é o próprio zero. 0 elevado a 2 é 0 vezes 0. 0 elevado a 3 é 0 vezes 0 vezes 0. Então, para eu ter zeros multiplicando, no mínimo é 1, que é só ele mesmo multiplicando com ninguém, digamos assim. E dessa forma, quando eu uso esse argumento, eu estou multiplicando 0 por uma certa quantidade. Se tem uma quantidade, essa quantidade não pode ser 0. Ou seja, nesse argumento que eu estou utilizando, eu utilizei no mínimo uma quantidade 1. Tipo, igual essa. Portanto, no mínimo esse expoente tem que ser 1. Eu não analisei o caso em que o expoente é 0. Portanto, como eu não analisei, esse caso está fora dessa questão. Mais para frente, eu vou dar uma boa justificativa porque que na verdade o 0 elevado a 0 é uma determinação. Mais para frente, quando a gente vê as potências para números fracionários. Ok, já sei porque aqui então a regra é 0 elevado a n é 0 para todo n não nulo. Esse aqui é o símbolo do para todo. Ou 0 elevado a qualquer número não nulo é sempre 0. Aqui, onde é que está o erro? O erro está bem aqui. Porque se nós lembrarmos daquela aula, da primeira, não, acho que foi da primeira aula, e eu vou mostrar aqui para vocês, aula 1, parte 2. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aula 3, aula 4, aula 2. Eu acho que não passei para cá, porque não foi nesse app ainda. Consta de um, não foi não, foi na primeira aula, tá no outro app. Ok, tudo bem. Mas se nós lembrarmos da primeira aula, nós falamos do inverso multiplicativo. Falamos do inverso multiplicativo. O inverso multiplicativo de um número, se vocês lembrarem bem, era para todo número não nulo. O zero não possui inverso multiplicativo. Eu vou explicar por que o zero não possui inverso multiplicativo. Não sei se eu expliquei naquela vez. Mas basicamente é o seguinte. Basicamente é isso aqui. O inverso multiplicativo de um número, eu sei que é 1 sobre esse número. O inverso multiplicativo do zero seria 1 sobre zero. Entretanto, não existe divisão por zero. Não se pode dividir por zero. Nunca, jamais divida por zero. Então não pode colocar isso aqui. Como não existe divisão por zero, não há como dividir para zero. O zero não tem inverso. Se o zero não tem inverso, quando nós aplicamos essa propriedade, ela só poderia ter acontecido para x diferente de zero. Por quê? Aqui está aparecendo o inverso de um número. Se o zero não tem inverso, esse número não pode ser zero. Então, isso aqui só ocorre para x diferente de zero. Portanto, essa propriedade, esse argumento que nós fizemos foi para x diferente de zero. Logo, essa propriedade aqui, x elevado a zero igual a 1, acontece para x diferente de zero. Ou seja, o caso em que x é zero, que fica 0 elevado a zero, está descartado. Assim, 0 elevado a zero, que são esses dois casos aqui, ó, estão descartados das nossas duas propriedades. 0 elevado a zero. Ok? Aí vem a propriedade 4. E agora, depois da propriedade 4, deixa eu ver se não tem mais uma antes de ir para potências de números inteiros. Não, tem mais uma não, nenhuma. Mas tem um comentário a fazer, que é sobre a propriedade 4. A propriedade 4, assim como
você pode desmembrar a potência e ficar assim. Tem situações que você vai ver duas potências multiplicando. Perceba que isso aqui são duas potências multiplicando. E de mesma base, mesma base. Então você pode juntar numa potência só. Repete a base e soma os expoentes. Ou seja, se você já ouviu falar essa regra, essa propriedade 4 é o contrário dessa regra. Que aí a gente vai, para ficar claro, colocar como uma nova propriedade, mas ao invés de eu chamar de propriedade 5, eu vou chamar de propriedade 4 barra. Por quê? Porque na verdade é a propriedade 4, só é o contrário. E aí a gente vai fazer aqui, para garantir a vocês que nós vamos fazer igual, eu vou copiar esse bichinho para cá. Copio aqui, ó. Coloco aqui e copio esse bichinho aqui também. Colei não. Copio aqui. E aí eu ponho igual. Ajeitar aqui. Igual. Pronto. Vocês viram que eu copiei a propriedade. Mesma propriedade. Esse lado eu botei aqui do lado esquerdo, esse lado direito do lado direito. Ou seja, vamos agora ler o contrário da propriedade 4. Vamos reler de outra maneira. Eu tenho um produto de mesma base, que é x. O que foi feito aqui foi repetir a base e os expoentes se somou. É um produto de mesma base, repete a base e soma os expoentes. E se eu tiver uma potência com expoentes somando, eu posso quebrar caso seja meu interesse. Quebra em duas potências. Então tudo vai ser, se você vai usar assim ou assim, desmembrado ou numa base só, é conveniência da conta, tudo varia dependendo da conta. Ok? Deixa eu ver quanto tempo tem. Já estamos em meia hora, então a gente já pode dar um pause. E no próximo vídeo falamos das potências de expoente negativo. E ainda vai faltar raízes, então talvez eu dê uma agilizada. E falta, deixa eu ver o que mais. Eu estou com um plano de vocês aqui. E vai faltar funções. Ah, nós vamos começar funções, que legal. Ok? Então tem o próximo vídeo ainda, que é a parte 3, a próxima parte 3, essa é a parte 2.